Ai, ai, mais um dia incrível de trabalho, fazendo amigos, ajudando pessoas, o que podia dar errado, não é mesmo? Rick tal vê um dos seus personagens favoritos derretendo no estilo substância, broderagem, uma lombra como se tivesse tomado 1 litro de LCD, assassinato, crises psicóticas e um fuzilamento. E tudo isso e muito mais você vai ver nesse vídeo. E olha, talvez esses 3 episódios tenham se tornado meus favoritos, porque nem nos meus sonhos, ou melhor, pesadelos, eu esperava ver o que eu vi nesses 3 episódios. E talvez vocês também não estejam preparados. Mas sem enrolação, vamos logo saborear essa obra-prima. Porra, que episódio bom! E no início já temos essa sequência de stop motion de terror. Esse episódio é um especial de Halloween, e uma das coisas que eu mais gosto da produção dessa série é como eles realmente se esforçam para trazer tantos estilos diferentes nos episódios. É Halloween e enquanto eles tentam decidir o que comer, o Pin acaba ficando triste por não ser escutado. E quando uma senhora esquisita aparece na porta da Smiley Friends pedindo uma esmola, o Pin tenta ajudar, mas acaba que o Charlie não deixa. E é aí que o palhaço é descabelado, porque ela amaldiçoa eles, que acabam não ligando muito, até que as luzes são apagadas e o chefe e o Pin vão resolver isso. Enquanto o Alan, o Charlie e o Glep ficam juntos, até que o Glep vira um zumbi do nada e começa a atacar os dois. E acaba que eles conseguem prender ele, mas o Glep vomita no rosto do Charlie, o que desencadeia a cena a seguir. E gente, isso foi intenso, com o Charlie derretendo e cai dente, pele, meu Deus. Enquanto isso, o chefe e o Pin acabam se separando, e o chefe começa a ser perseguido pela fantasma da sua mãe, e ela revela que ele roubou todos os seus objetos de valor para comprar um PC novo, 100% de vocês aí. E o Pin acaba encontrando o Alan, e ele virou uma aranha esquisita. Mas essa não é a parte estranha. O estranho é ele gorfando ou dando a luz na cara do Pin. Nojento demais, se eles queriam me assustar, conseguiram. E cara, que episódio bonito. Ângulos diferentes, a animação que sem dúvidas é uma das melhores de todas as temporadas. Eu estou realmente impressionada com o esforço que eles botaram nesse episódio. O Pin acaba sendo o único ali que não foi pego ainda. E ele começa a fugir e, meu Deus... Ele acha o Charlie, que acaba culpando ele, o que faz ele ficar meio doidinho da cabeça. E se tem algo que era muito famoso antigamente, eram as creepypastas. Quem nunca foi a criança que passou noites cagadas na cama com medo do seu personagem favorito de desenho animado entrasse no quarto? E eu senti que o final desse episódio seguiu aquelas creepypastas de um episódio perdido, quando certo personagem fica louco e se mata ou mata todo mundo. E nesse final, o Pin escolheu a segunda opção. E sobra até pro faxineiro. E eu não vou mentir, mas eu derramei umas lágrimas por um personagem tão importante morrer assim do nada. E no fim, depois de tacar fogo na empresa, o Pin acaba morrendo junto. E o plot twist é que isso tudo foi apenas uma ilusão, uma visão da bruxa. Mas o chefe acaba dando um jeito nela. E termina assim o episódio, com o chefe sendo atropelado, e eu acho que isso não foi imaginação não. E esse é o episódio. Com certeza é um 11 de 10. Cara, muito bom mesmo, sem palavras. Eu amei as piadas, a história, se tornou meu episódio favorito, eu acho que de todas essas temporadas até agora. Então é só isso, próximo episódio. No vídeo anterior, eu avisei para tomarem cuidado na hora de ver o episódio do Homem Topeira, pelo nível de esquisitice. E quer saber? Esse episódio não chega no nível de bizarrice do que eu vi aqui. E tudo começa com os Smiley Friends finalmente tirando férias em uma cabana no meio da floresta, com o chefe apresentando a casa para todos, tendo essa cena fofa entre o Pin e ele, legal demais. E o Charlie acaba ficando interessado pela pintura de um monstro igual Pé Grande, um borrão marrom. E o chefe fala pra ele que uma foto dele valeria muito dinheiro. E a história desse episódio se divide em o Charlie e o Pin indo atrás do monstro e o Alan e o chefe tentando se entender, porque parece que a relação deles não é das melhores. O troço rosa e o troço amarelo acabam achando o Homem Mariposa, eu achei ele muito legal, mas nada do borrão marrom. Até que eles se cansam e decidem parar para descansar, até que o Pin acha a Mãe Natureza, que é esse buraco de massinha estilo stop motion, que me lembrou muito o buraco de Hora de Aventura. Acaba que o Pin ajuda a limpar a floresta e ele consegue convencer o Charlie a ajudar também. Enquanto na cabana, o Glep e o chefe estão se divertindo, mas o Alan se recusa a se juntar com eles, e acaba que ele e o chefe discutem
discutem, com Gleb ficando bravo e falando inglês pela primeira vez, só pra falar pro Alan que ele tava realmente exagerando. E voltando pro Pin, ele ajuda a mãe natureza e ganha um estilo em troca, e olha que fofo ele comendo. E depois da limpeza, eles decidem voltar pra cabana, quando eles cruzam com a mãe natureza de novo, que mata o homem mariposa. Não! E ela descobre que foi o Charlie que jogou lixo nela, e aí ela tenta matar ele, e meu Deus, nesses episódios não tá podendo faltar uma tentativa de assassinato. Já o chefe e o Alan ficam comendo biscoitos juntos, parece que eles resolveram, o que é bem Bom, o Pin consegue matar a mãe natureza jogando um monster na boca dela. E no final, Charlie descobre que o chefe estava apenas zoando e que nunca existia um borrão marrom. Na verdade, era só a foto do cu dele. E assim terminamos esse episódio. Olha, eu vou dar uma nota de 8. Eu gostei mais do que eu pensei que fosse e as piadas realmente foram bem engraçadas. Então, bora pra última de hoje. Um dos meus personagens favoritos de Smiley Friends é sem dúvidas o Pin, sendo o único personagem mostrado que age normalmente, sendo um dos únicos seres que é otimista e feliz nesse mundo, gostando de verdade do seu trabalho. Tirando as cenas que ele assassinou todos do trabalho, tentou atacar uma pessoa dormindo e beijou o próprio pai. Mas, nesse episódio, conhecemos alguém mais otimista que o próprio Pin. O episódio começa com uma paródia dos Simpsons, e meu Deus, o tanto que eu ri com essa cena não tá escrito. E ela foi uma referência a outra paródia que os próprios Simpsons fizeram, então foi bastante inteligente da produção de Smiley Friends pegar essa piada pra eles também. O Pin acaba recebendo uma ligação do Charlie falando que não pode ir trabalhar por estar doente, mas é óbvio que esse mentiroso não estava doente, querendo apenas uma desculpa pra ficar jogando um jogo novo na Steam. E pra não deixar o Pin sozinho, o chefe chama o Squin, o primeiro Smiley Friends, que tem esse design que parece estranhamente familiar e que tem uma personalidade energética e positiva. Basicamente, nesse episódio, vamos falar sobre positividade tóxica. Em alguns episódios, o Pin age positivo demais, mas nunca chega no nível do Squin de ser algo ruim ou de maldade mesmo. O chefe acaba descobrindo que o Charlie mentiu, dando um ultimato nele, caso não chegue no trabalho a tempo. Enquanto isso, o Pin e o Squin se dão muito bem no início, por se acharem parecidos, mas as coisas desmoronam bem rápido quando ele zomba de um sorveteiro que perdeu sua esposa, fazendo uma dança nada suspeita, deixando até o Pin bravo com ele. Já a tentativa do Charlie de ir pro trabalho vai por água abaixo, com ele enlouquecendo depois de comer uma comida podre, que tava mais pra ácido mesmo, porque, meu Deus, causando vários acidentes, e no fim ele termina pelado com a Polícia Federal querendo fuzilar ele. Uma sexta-feira aí. Mas felizmente nesse mundo só pode existir uma criatura amarela, e no lugar do Charlie, o Squin é fuzilado 2 vezes. E assim terminamos com o chefe perdoando ele e o Charlie pedindo desculpas pro Pin. E tudo terminou bem até pro Squin, que ficou meio... Ele vai ficar bem. Bom, esse episódio pra mim tem uma nota de 7.5 de 10. E pra ser sincera, eu gostei bastante desses 3 episódios. Principalmente o especial de Halloween, que porra é uma obra-prima. Mas essa temporada tá ótima e eu tô muito ansiosa pelo próximo episódio. E é isso, queridos. Eu vi que vocês gostaram bastante da parte 1. Então não se esqueçam de comentar, dar o like e se inscrevam também. E até a próxima. Beijos!